O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, está começando mais um Sobre a Mídia, o programa que discute jornalismo e comunicação no Paraná e no Brasil. O Sobre a Mídia é uma produção da UFPR-TV, em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná e com o Departamento de Comunicação Social da UFPR. E é exibido pelo canal 15 da NET e 187 da Vivo TV. Também é transmitido para toda Curitiba pela rádio UniFM em 94.5 MHz. Eu sou Mário Message Júnior, jornalista e professor da UFPR, e trago aqui na UFPR TV semanalmente um tema ou um acontecimento para discutir com os nossos convidados e comentaristas. Hoje nós vamos falar sobre a invisibilidade midiática dos presídios. O sistema prisional no Brasil faz parte das políticas de segurança do Estado. Faz parte das políticas do Estado para garantir a paz para toda a sociedade, garantir que a gente possa viver em segurança. E, no entanto, eles só aparecem na mídia quando acontecem rebeliões. Não se discute os presídios no Brasil. Para falar sobre esse tema aqui comigo no estúdio, eu tenho a presidente do Sindarspen, o Sindicato dos Agentes Penitenciários, Petrushka Svierkowski, e do meu lado também o professor do Departamento de Comunicação Social, o jornalista José Carlos Fernandes. Zeca, muito obrigado pela sua participação. Vamos começar conversando com a Petrushka. Petrushka, por que se fala tão pouco de presídio no Brasil? Eu acho que é essa tendência, né, que a sociedade tem de não querer pensar no assunto, né? Quando a gente se fala em criminosos, em pessoas que não conseguem conviver segundo as leis da sociedade, né, a sociedade tem essa tendência a querer que eles fiquem o mais longe possível, não ouvir falar nisso, porque isso é um ponto nevrálgico da nossa convivência em sociedade, né? Nós queremos que as leis sejam cumpridas, nós queremos, né, que os criminosos sejam punidos, mas nós não queremos saber como eles são punidos, como eles estão lá atrás das grades, porque para nós é muito mais cômodo esquecer esse assunto, não ter que trabalhar com isso no nosso dia a dia, né? Então a gente acaba vendo que a sociedade tem muito pouco interesse em saber o que acontece atrás desses muros, né? Atrás dessas grades. Parece que o desejo da sociedade é pura e simplesmente esquecer que existe um sistema prisional. Isso, a gente ouve muitos comentários assim, no sentido de que bandido bom é bandido morto, de que quando a gente ouve falar, quando a gente vê as rebeliões, né, a gente, na mídia, né, quando a gente vê que elas estão sendo noticiadas, a gente ouve muitas pessoas falarem, joga uma bomba lá dentro e mata todo mundo. Ou quando a gente vê reportagens ou interesse em relação à alimentação dos presos, né, geralmente os comentários são no sentido de o que eles estão querendo, olha o que eles fizeram, eles ainda querem, né, ter direito a alguma coisa, né? Então a própria sociedade não encara a lei de execução penal como uma lei que precisa ser cumprida, né? E a gente acaba vendo que toda a mídia acaba acompanhando esse pensamento. Isso afeta também o agente penitenciário, quem trabalha no sistema? Sim, tudo que acontece dentro do sistema penitenciário com os presos, ele vai afetar diretamente o trabalhador lá dentro, né? Hoje nós temos um sistema penitenciário, eu não preciso falar só aqui do Paraná, mas de todo o Brasil, com situações muito precárias, né? Os presos não têm acesso aos seus direitos básicos, né, que a lei garante, né, direito a uma alimentação decente, a uma assistência jurídica, social, e quando isso não acontece, o preso tende a jogar essa insatisfação em cima dos servidores, porque os servidores lá dentro, eles são o Estado para o preso,
né? Quem tirou a liberdade do preso é o Estado, né? Todo o aparato jurídico, e depois o Estado, com o sistema penitenciário, cumpre a lei e mantém ele encarcerado, mas não cumpre a legislação em relação aos seus direitos. E quem representa o Estado lá dentro, né? É o agente penitenciário. Quando a gente quer reclamar de uma empresa, a gente acaba discutindo com a teleatendente, mesmo que a gente saiba que ela não tem nenhum poder de decisão. Com o vendedor para reclamar da loja. Isso. E acaba que lá dentro do sistema penitenciário, como agente penitenciário é o servidor que mais está em contato com o preso no dia a dia, ele acaba sempre sendo responsável pelo preso não ter o remédio quando está com dor de dente, ou não saber em que pé que está seu processo, quando ele vai ser solto, se vai ser solto, quando que ele vai ter um benefício, por ele não ter notícias da família, por ele não ter uma alimentação. Então, sempre que se a comida está azeda, a culpa é do agente penitenciário que demorou para entregar e azedou, né? Se não tem remédio, acaba ficando aquela sensação de que o agente penitenciário não está querendo entregar para punir. Né? Então, essa é a cultura que fica dentro do sistema. E quando o servidor vai trabalhar nessas condições, né, a qualidade de vida no trabalho dele é absurda, é insuportável. Né? É muito difícil você trabalhar com pessoas que estão o tempo todo entrando em atrito e te responsabilizando por todas as intempéries da vida. Né? Zeca, o preso, ele acaba sofrendo esse processo de invisibilização de maneira mais intensa. Ele é vítima de um processo de invisibilização de pessoas, em geral, marginalizadas na sociedade? Tem uma das poucas pesquisas que eu conheço no Brasil, da Fundação Perseu Abramo e do Instituto Rosa Luxemburgo. Ele aparece em segundo lugar depois do ateu, por incrível que pareça, maior rejeição das pessoas. A pergunta era, você atravessaria a rua se encontrasse com? Em segundo lugar está um ex-presidiário, quer dizer, sabendo que aquela pessoa esteve presa, a rejeição da sociedade é enorme, é uma marca muito profunda, que acho que uma coisa vem da outra, né? A mídia acaba refletindo essa exatamente, rejeição. o fato de que o Brasil, o Francisco de Oliveira que diz, né, que é o país do mundo que sustenta, lógico, que sustenta o sistema prisional, mas que a sociedade não quer saber e não é informada sobre o que acontece nos presídios. É lógico que daí também esse compromisso, esse vínculo de imaginar que aquele que sai, para ele ser reintegrado, isso depende de você também, né? Depende de quem está lá fora. Isso uma coisa vai levar a outra fatalmente, né? Quer dizer, a rejeição do preso tal leva também à rejeição dele. Mas ele acaba sofrendo, o preso sofre mais invisibilização do que outros segmentos da sociedade, até porque é alguém que outros segmentos, negros, mulheres, não tem nenhuma culpa. A sociedade tende a achar que, de alguma forma, o preso é responsável por um delito. Então ele merece, inclusive, a invisibilidade. Eu acho que a coisa é um organismo, né? Porque como você não vê o que acontece nos presídios, eu acho que, eu diria que a mídia tem culpa até a página 2, porque, na verdade, todas as tentativas da imprensa de fazer matérias nos presídios, na maioria dos presídios, que não seja sobre rebelião, você não consegue, né? Você tem que mandar uma carta, um pedido para um juiz. O Estado também não dá acesso até queria ver o que a Petrusca acha disso, que por um lado a gente entende que é muito frágil o sistema, que a chegada de uma equipe de TV, de uma equipe de jornal dentro de um presídio deve desestabilizar ou cria uma situação de insegurança, mas por outro lado não parece haver uma política dos presídios de gerar pautas para a sociedade em que você possa ver o presídio não só como um lugar onde você está sendo colocado dinheiro público e nada de bom está acontecendo, né? A gente não tem esse lado positivo como só no Dia das Mães do presídio feminino. Praticamente é a única vez que, fora a rebelião, que pauta de presídio aparece na imprensa, né? Isso há uma dificuldade mesmo dos presídios de aceitarem de aceitarem agentes, profissionais dos meios de comunicação fazendo matéria? Sim, porque na verdade o sistema ele está passando, né? Principalmente falando aqui do Paraná, né? E eu acredito que isso possa virar uma tendência nacional, porque já existem projetos em âmbito nacional, mas ele está passando por um processo de precarização, né? E essa precarização ela tem uma função, né? Que é a terceirização. Nós temos aqui no Paraná o principal discurso hoje do nosso departamento penitenciário é de tentar convencer a população de que o dinheiro
que está sendo gasto mensal com o preso é muito maior do que o salário de qualquer família inteira, né, de uma classe média, e que se privatizar vai ter mais qualidade, vai se gastar menos, o que a gente sabe que é uma mentira. Vai estar significa que o Estado vai pagar para um sistema privado. Sim, não existe sistema privado né? mais barato que sistema público. Né? Não existe, não tem. Se você imaginar que um sistema privado vai precisar tirar o seu lucro, como é que você consegue, né, admitir que ainda isso vai sair mais barato? Né? Então a gente vê uma precarização proposital. E quando a precarização ela é proposital, ela é escondida. Né? Só se mostra quando já está no seu processo final, que não tem mais jeito, aí mostra, que daí chega a alternativa. Olha, nós temos a alternativa de salvar. Então, realmente, a ausência das autorizações para a mídia poderem adentrar os presídios e poderem mostrar o que acontece lá dentro é proposital, porque realmente o que está acontecendo lá não é uma coisa que seria bem aceita pela sociedade. Né? A precarização dos serviços. Mas não seria uma boa estratégia também para o Estado, se ele quer terceirizar, abrir os presídios para mostrar que eles estão precários, até para legitimar perante a população que se faça uma melhoria do serviço através de uma terceirização? Uma privatização do sistema? Poderia ser uma estratégia, né? Mas isso a hora que eu acredito que seja no momento em que não tenha mais conserto. Né? Por enquanto, a gente vê os servidores extremamente exauridos, né? Porque não perderam o comprometimento, né? Porque ao contrário de uma escola que se o professor não tiver condição de dar aula, alguém substitui e tudo mais, né? Ou então só não tem aula, no presídio, se você não tem quantidade de servidor suficiente para fornecer as atividades para os presos, acaba gerando uma rebelião e provavelmente é você ou seu colega que vai ficar de refém. Né? Então, as coisas rodam a qualquer custo dentro dos presídios. Né? Só por isso que não está pior. Né? Senão, com certeza, já teria tudo ruído. Né? Os servidores acabam trabalhando numa condição subhumana para conseguir dar conta do serviço, porque se ele não der conta do serviço, é muito pior. Né? Então, é essa condição que acontece lá dentro. Né? Então, é por isso que o processo é lento. Né? Mas nós temos aí a precarização acontecendo desde 4, 5 anos atrás, com a superlotação, com a diminuição dos servidores, né? E cada vez isso vai se ampliando, se ampliando, se ampliando. Tivemos aí, entre 2013, 2014 e 2015, mais de 20 rebeliões, né? Mais de 50 agentes feitos reféns. E aumentou o índice de rebeliões. A gente costuma dizer, né, que existem aí algumas conversas, né, nos bastidores que acabam acalmando os ânimos, né? As rebeliões são uma forma, né, dos presos reivindicarem, né? Então, daí quando o Estado atende... Já voltamos ao tema. A gente está com o tempo esgotado, a gente tem que encerrar aqui o primeiro bloco sobre a mídia, falando hoje sobre a invisibilidade midiática dos presídios. Voltamos daqui a pouquinho para o nosso segundo bloco. Estamos de volta para o segundo bloco Sobre a Mídia, hoje falando sobre a invisibilidade midiática dos presídios. Aqui comigo a presidente do Sindarspen, Petruska, e também o nosso professor de comunicação, o jornalista José Carlos Fernandes, o Zeca. A gente estava falando sobre as rebeliões. Aumentou o número de rebeliões nos últimos anos. Qual a responsabilidade do Estado por isso? Na verdade, é só o Estado que tem responsabilidade nisso, né? Quando o Estado tem todo o dever de fornecer todos os direitos, né, à pessoa presa e não fornece,
ele está criando uma instabilidade, ele está criando uma insatisfação, né? Porque o preso, o único direito que ele perde quando ele tem uma sentença criminal por prisão é o direito à liberdade. Todos os outros direitos que estão consagrados na Constituição, eles são mantidos, e o Estado, já que tirou a liberdade dele, precisa prover para o preso todos os outros demais direitos que ele não perdeu, né? E quando o Estado cerceia todos os direitos além da liberdade, o preso vai criando uma insatisfação na massa carcerária, né? E daí esse é o momento em que organizações criminosas, né, As organizações criminosas crescem na ausência do Estado. Isso, porque eles precisam se organizar para tentar conquistar ou garantir de alguma forma aquilo que o Estado não dá, né? E daí a organização criminosa precisa de dinheiro para subsistir, né? Isso também acaba refletindo para a sociedade, porque as pessoas que saem do presídio, elas precisam pagar essa conta. Na conta aí política, se o Estado provesse os direitos dos presos e eles não acabassem se organizando, haveria também menos crime fora do presídio. Sim, com certeza. Eu não posso precisar a estimativa, mas existe uma grande porcentagem dos crimes que acontecem na sociedade que são para financiar essas organizações criminosas, porque para elas subsistirem, elas precisam dar garantias aos presos. Tudo isso custa, né? E elas precisam receber de alguma forma para ter esse dinheiro, né? Já foi constatado aí que, até numa organização recente feita aqui no estado do Paraná, que foi a Operação Alexandria, junto com o GAECO, né? A movimentação financeira de uma organização criminosa aqui no estado é extremamente alta, é comparável com multinacionais, né? Então, toda essa movimentação financeira, ela é alimentada pelo crime. Isso, né? explica o crescimento dos índices de criminalidade? Sim, com certeza explica, porque eles precisam trabalhar para dar esse dinheiro para a organização, né? E a forma honesta de trabalho, né, na sociedade não consegue sustentar uma família e ainda assim pagar, né? Porque se ele sai, quando ele é atendido pela organização dentro do presídio, a hora que ele sair, ele precisa pagar, porque se ele não pagar, ele vai pagar com a própria vida, né? Então, acaba tornando muito mais difícil esse caminho para a ressocialização. Quer dizer, a cobertura dos jornais sobre o problema prisional, ele está muito distante do problema de fato. Que só se agrava, né, Mário? Porque com a lógica da audiência, que acabou vigorando em todos os meios de comunicação, e o público, eu parto do princípio, ele não é indiferente totalmente ao presídio, ao sistema prisional. Porém, ele não empenha a sua audiência ali, principalmente nos que dependem de audiência pela internet. Ele não quer ver o seu nome relacionado àquele assunto. Ele se interessa, ele até pode ler, pode ser formado como leitor, crescer como cidadão lendo sobre esse assunto, matérias esclarecedoras. Mas nos últimos tempos, as matérias de segurança pública, em geral, elas tiveram uma queda vertiginosa, tanto de presença como de audiência nos jornais. Quer dizer, elas antes entravam como uma pauta da esfera pública. Era importante para a sociedade discutir isso, a imprensa colocava. Audiência. Não tinha, mas não era importante. A imprensa se pautava na ideia do que nós temos que noticiar: escola pública, saúde pública e segurança pública. Agora, na lógica da audiência, temos que ter audiência para aumentar o valor dos anúncios, para conseguir sustentar a imprensa, aí as matérias de segurança pública desaparecem. O que você vai alimentando esse poder paralelo que a Petruska está falando. Quer dizer, todo mundo pode fazer o que... É como um beco, né? Fazer tráfico num beco. Bom, ninguém está vendo, a polícia não entra, aquele negócio vai prosperar, né? Então, essa ausência de discussão na imprensa, que a gente está recebendo muito passivamente, porque são temas que não dão audiência e tendem a morrer nos sites, né? A não ser quando ele aparece como punitivo, né? Ou a historinha de um crime, aí ele sobe. Mas ela aí é cultural, né? Agora, na hora que você fala de política de segurança pública, sempre ela vai envolver o cidadão. Matérias de política de segurança pública não tem baixa audiência. Tem baixa audiência. A cobertura de crimes tem alta audiência. Tem alta. Ainda a cultura do jornalismo policial é muito... E ela é deseducativa, porque ela só sabe dizer onde estava a polícia
que não veio até aqui. Ela não diz para o cidadão que ele também é, de certa forma, responsável pela saúde da sociedade, pelos cuidados com o lugar onde ele mora, com a reivindicação de iluminação, de escola, de emprego, da própria manutenção do sistema prisional de forma saudável. Então, como a gente está riscando esse assunto do nosso repertório, ele tende a só acontecer. Então, Acho a que sua ela avaliação, colocando. quanto mais a mídia tenha dificuldades financeiras, econômicas, mais ela dependa da audiência, mais ela vai apagar esse tipo de assunto. Principalmente porque o policialesco não resolve nada. Ele, na verdade, ele acaba até alimentando esse sistema, né? Não sei se você concorda. Ele alimenta isso, essa ideia de que isso não é problema meu, eu sou um cidadão honrado, saio para trabalhar, a sociedade, o Estado que resolva o problema, né? Mas ele não vê que ele também alimenta esse sistema, né? Ele também alimenta. Quando a gente vai nas comunidades, eles falam isso. Isso foi decidido lá na prisão. Eles já falam isso, engraçado, eles já têm esse sentimento que ela está colocando. Não foi lá que decidiram fechar a rua. Que as prisões são grandes centros e que quem está nas áreas, nas zonas de tráfico, quem está comandando, está obedecendo quem está dentro da cadeia ou quem de alguma maneira esteve ligado ao sistema prisional, né? Isso funciona assim mesmo? A cadeia é um cérebro de organização do crime fora da sociedade? Sim, eu acredito que uma boa parte, né, da criminalidade da sociedade, ela é gerida de dentro dos presídios, né? Hoje nós temos em todas as unidades prisionais do Estado uma parcela da população carcerária, né, que trabalha na forma de organização criminosa, né? E a sociedade, né, erroneamente pensa que porque eles estão presos, então a sociedade está segura, né, o problema está resolvido, né? Só que a falta de estrutura, a falta de funcionários, a precariedade toda não consegue impedir que esses presos tenham contato com a sociedade, né, com os seus os ex-presidiários ou então os outros membros, né, de organizações e tudo mais. E, infelizmente, a estrutura que o Estado dá para o sistema prisional não consegue impedir. De forma que eles vão presos, mas eles continuam em total liberdade para gerir qualquer negócio, seja criminoso ou não, de dentro do presídio, né? Essa é a realidade do nosso Estado, né? E isso está espalhado pelo Estado inteiro, né? Nós temos como exemplo, só citando um exemplo, né, do quanto isso é verdade, a cidade de Guarapuava, que antigamente os presos que estavam na penitenciária de Guarapuava, que é uma penitenciária industrial, eram selecionados e eles tinham que ter um bom comportamento, porque era uma penitenciária diferenciada, era industrial, né? Então só ficava preso ali quem tivesse realmente a fim de trabalhar e tudo mais. Com uma nova regulamentação que eles fizeram, mudando, que antes era o juiz da cidade que transferia os presos, né? Mudando a forma de transferência dos presos, começou a ir para lá todo tipo de preso, né? Não deu muito tempo, precisou fazer uma galeria reservada só para a organização criminosa. Deu mais um tempinho, começou na cidade estourar caixas eletrônicos pela cidade inteira, o índice de criminalidade, de violência da cidade aumentou, né? Isso é só mais um exemplo, né? Uma cidade isolada que era considerada calma, tranquila, sob o ponto de vista da segurança pública, né? Foi se abrir o leque de possibilidades dentro do presídio que influenciou a cidade inteira, né, sob o ponto de vista de segurança. E como que você resolve uma situação como essa? Como que você desmonta dentro dos presídios o crime organizado? A única forma de desmontar isso é dar a assistência que o preso precisa, né? Se o preso não precisar buscar numa organização paralela os direitos dele, o cumprimento dos direitos dele, ele não vai querer pagar por isso, né? Se o Estado fornecer gratuitamente, como é o que diz a lei, né, para o preso todos os seus direitos, ele não vai ter motivo para pagar por esses direitos. Claro que vai ter exceções, que isso pode se resolver de uma forma, de uma operação maior, de um isolamento, né, desses presos, um isolamento mais paramentado para que consiga realmente, né, impedir o contato desses presos com a sociedade em geral, né? Mas a grande maioria só estão, né, vinculados porque precisam, né, porque necessitam. E não tem mágica, é cumprir a legislação, cumprir a lei de execução penal.
Não tem como fazer isso sem investir, sem contratar, sem fornecer as assistências que precisam, né, que passa pelas contratações também de outros servidores, sem reformar as unidades que estão destruídas, caindo os pedaços. E na sua concepção, o Estado sabe que tem que fazer isso? Sabe Quer dizer, que tem que isso é uma fazer. política deliberada para inviabilizar os presídios. Sim, O Estado está promovendo violência. Isso. Existe um plano, né, do início desse governo, que é o Plano Diretor do Sistema Penitenciário, que é lindo, é maravilhoso, utópico até, né? É uma tentativa, né, de consertar o sistema penitenciário. Mas o que foi sendo feito foi exatamente o contrário, né? Enquanto no plano se planejava construir, contratar, criar cada vez mais programas, né, de tratamento penal, escola, trabalho e tudo mais, o que aconteceu foi exatamente o contrário, né? Encheu as unidades que não tinham superlotação, hoje em dia já estão com índice alto de superlotação, né? Nós temos unidades aí que já são gigantes, né? Que já são para 1.400 presos, que chegam até 1.700 presos, né? Com 10 servidores trabalhando e cuidando de todas essas movimentações, que chega a 800 por dia. E cada vez mais presos, com menos servidores, e isso é sim uma promoção proposital, porque o orçamento destinado ao departamento penitenciário, ele acaba sempre sendo devolvido uma boa parte no final do ano. Então, mesmo que a lei separa lá uma quantidade de dinheiro, o sistema não gasta. O sistema não gasta, né? No ano que nós tivemos aí cerca de 20 e poucas rebeliões, que foi em 2014, né? Foi o ano que o departamento devolveu perto de 20% de todo o orçamento, né? Mais de 100 milhões de todo o orçamento devolveu para o Estado porque não gastou. Então, se está devolvendo e não está gastando e tem bastante lugar para gastar, que está precisando ser investido esse dinheiro, é porque não está se querendo gastar. E daí agora apresenta-se, né, a grande solução, que é a privatização. A gente está também terminando agora o nosso segundo bloco sobre a mídia, hoje falando sobre a invisibilidade midiática dos presídios, e voltamos daqui a pouquinho para o nosso terceiro e último bloco. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Sobre a Mídia. Hoje estamos falando sobre invisibilidade midiática dos presídios. Comigo no estúdio a presidente do Sindarspen, Petruska, e o Zeca, professor do Departamento de Comunicação. Então, Petruska, o agente penitenciário, se o preso já não se discute o sistema prisional, o preso só aparece em poucas pautas e geralmente quando explode uma rebelião, o agente penitenciário também é invisibilizado? Sim, ele acaba isso acaba sendo reproduzido para o trabalhador também, né? Se você conversar com qualquer pessoa, e explicar como que é o trabalho do agente penitenciário, ela vai sempre se compadecer, se assustar e falar: nossa, mas esse trabalho é difícil, é perigoso, né? Mas também não se tem muito interesse, né? Não se vê esse profissional como mais um cidadão que faz parte da sociedade, não se vê esse profissional como um vizinho, um pai do amigo do seu filho, né, um frequentador da sua igreja ou do restaurante que você vai também, né? Se faz aquela separação, os agentes penitenciários, aquela visão de que os agentes penitenciários devem morar todos numa vila, numa colônia, afastado, né, do resto da população, e o que acontecer com eles não é problema da sociedade. Né, da mesma forma, né, que se coloca os presos atrás do muro e esquece que eles existem, os servidores que estão lá, né, tentando garantir que eles fiquem, eles acabam sofrendo todo esse processo de exclusão da sociedade, né?
A gente, com muita frequência, quando alguém pergunta qual a nossa profissão e a gente revela, a primeira expressão é sempre o espanto. Nossa, mas como que você faz isso? Não acha perigoso? Você tem coragem, né? Essa é a grande reação sempre, né, que a gente... E aí, inclusive, na discussão de políticas públicas, os agentes são muito pouco ouvidos também. Na verdade, não existe nenhuma, não dá nem para dizer que existe política pública voltada para esses trabalhadores, né? São trabalhadores que trabalham 24 horas por dia, né, do seu plantão, num intenso estresse, numa situação acabam ficando num estado psicológico assim, extremamente desgastado, e não existe nenhum programa de atenção à saúde desse servidor, né? Nós temos uma pesquisa que o sindicato acabou promovendo, porque não existe interesse por parte do Estado, que diz que 66% dos trabalhadores do sistema penitenciário sofrem algum tipo de doença por conta do trabalho, né? Seja ela emocional, psicológica ou física em decorrência, né, desse estresse diário. E o retrato que a mídia faz desses profissionais? Bom, a mídia, até quando acontecem as rebeliões, né, e a gente consegue ter algum espaço para falar, até conseguem, né, fazer mostrar para a sociedade como que é o trabalho, mas na grande maioria das vezes, né, geralmente o nome, a profissão agente penitenciário está vinculada ou a torturador, ou a corrupto, né, ou aquele profissional que facilita a fuga, que facilita a entrada de celular, a entrada de objetos perigosos, né, ou então tá lá para causar uma pena física para o preso. O agente acaba sendo enquadrado também como um agente corrupto do Estado. Isso, e o Estado, ele faz esse trabalho, né, ele acaba usando essa tática, né, para demonstrar para a sociedade que a culpa não é do Estado pelas tragédias do sistema, né? Toda vez que tem uma rebelião, que algum preso morre, ou que alguma coisa acontece, sempre tenta se responsabilizar um desses trabalhadores para tentar tirar o foco do real problema, né? Então, por exemplo, a rebelião em Cascavel, que foi uma rebelião em 2015, que foi uma rebelião muito, muito sangrenta, muito grande aqui no estado, né? Que tiveram presos decapitados, foram 5 presos assassinados, né? O inquérito policial absolveu os agentes penitenciários. Aliás, nem indiciou os agentes penitenciários, né, que estavam de plantão no dia. Já o Estado abriu uma sindicância contra os agentes, tentando atribuir a eles a culpa da rebelião ter acontecido, né? Criando aí os argumentos mais absurdos, né, para tentar incriminar. Porque daí para a sociedade você fala, não, teve um responsável dessa rebelião. Foi o agente que estava batendo no preso, por isso o preso ficou nervoso e fez a rebelião, ou foi o agente que passou o celular, ou foi o agente que passou a faca. Aí eles tentam responsabilizar um servidor e justificar que todo aquele ato que aconteceu foi por conta dessa conduta específica, né? O que a gente sabe que não é verdade. E às vezes a mídia acaba se iludindo com essa, né? Não toda a mídia, né? Mas algumas, né, acabam se iludindo com essas declarações do Estado, né, essa forma de defesa do Estado, e acaba reproduzindo esse discurso, né, o que na realidade não é verdade. Zeca, tem caminho para incorporar essas fontes ao discurso? Eu acho, primeiro, ela sempre distinguir essas mídias, né? A gente já não é mais a mesma coisa, é uma pena porque é uma mídia que deseduca, todo o assunto tem que ser coberto. Agora, eu vejo como primeiro, entender o sistema de comunicação dentro do sistema prisional, porque quando você, para entrar para fazer uma reportagem, você tem o secretário de Segurança Pública, você tem um juiz, você tem... são tantas hierarquias para chegar lá, são justificáveis por um lado, mas você esbarra no fato de não haver uma política de mostrar ao presídio, inclusive nas suas ações positivas. Eu penso no caso do sistema de educação.
né, que é o que a imprensa mais tenta cobrir, né, a cela de aula, né, os projetos que são feitos inclusive pelas universidades dentro. Bom, hoje é mais fácil, não sei se a Petúcia concorda, de uma igreja evangélica entrar dentro de um presídio do que um jornalista para fazer uma matéria, porque a gente não consegue. Daí a gente descobre que para oficinas, para não sei o quê, quando a própria universidade tenta fazer trabalhos ligados à leitura, por exemplo, já aconteceu várias vezes de receber negativas, não, você não consegue entrar porque aquilo vai desestabilizar, então é melhor garantir banho de sol e visita íntima, porque aqui tem a panela de pressão está armada lá. Estou te passando um pouco do que a gente ouve quando tenta, do que propriamente garantir uma situação dessa, de que a sociedade vai ter acesso, inclusive às ações positivas. É lógico, junto com a escola, por que nem para falar de escola a gente consegue? Porque junto com a escola vem a informação de que só 20%, quando muito, dos presos conseguem vaga. E que tem um sistema escolar, me parece até grande o bastante, que poderia aumentar, né, o grau de atendimento. E daí você teria, sim, uma ação mostrando, olha, educação, muitos deles saindo formaram. Esses dias a Folha deu, né, a matéria do preso de Florianópolis, mas ele fez um esforço hercúleo para conseguir entrar na faculdade de Direito. Ele convida a juíza, que por acaso liberou ele para estudar, para a banca dele, né? Mas é um caso, parece que é um mérito dele, mas imagine quantos não gostariam de passar, e daí você esbarra num sistema que me parece muito decorativo, né? Eu mostro 5 presos, ou as mulheres e não sei mais quem, onde a coisa é um pouco melhor, para a sociedade em determinados momentos, e passa a impressão que o sistema que está tudo bem. Tá tudo bem, como aconteceu com casos famosos dos artistas presos, por exemplo, né? Era uma vitrine. Era uma vitrine. Essas pautas são promovidas normalmente pelas assessorias das Secretarias de Segurança. Então, eu sinto que o sistema de informação dentro do mundo prisional, ele é ruim porque ele não ajuda a sociedade, já que a gente é tão difícil de entrar, a perceber as boas pautas que existem lá. Um exemplo é o das celas de aula, quer dizer, mesmo que haja falha, é um projeto muito bonito. A gente encontra professores muito valorosos dentro do sistema. Outra coisa é o sistema de trabalho, né? Que a história das bolas, tal. Gente, vamos falar a verdade, por que não há um programa para o preso ter acesso a algo que o profissionalize? Eles acabam prestando serviço para uma empresa e, na verdade, não é nada que mude muito a capacitação dele, porque eles são, né, a maioria, né, vem daquele estamento mais baixo da sociedade, baixa escolaridade. O cara desse, quando sai, ele não pode trabalhar como nos serviços mais humildes, cientista de posto de gasolina, que tem que ter ensino médio, né? Para trabalhar nesse sistema. E ele não fica lá anos, não progride e vai para o mercado de trabalho e não tem condições de garimpar um emprego mínimo. É lógico que daí o tráfico ou a reincidência acaba sendo o caminho mais fácil, né? O sistema prisional é pior para as mulheres do que para os homens? Eu não acredito que haja uma grande distinção, né? Os presídios femininos, eles são... Qual o tamanho da população carcerária hoje feminina, percentualmente? Eu não vou saber precisar, mas eu acredito que seja menos de 1.000. Né? Como tem muitas presas em delegacias também, né? Alguns anexos femininos, né? Em algumas unidades, né? A gente entende conhece do sistema penitenciário, né? Que é a penitenciária feminina. Mas quando tá na delegacia não tem dados. A gente já não tem esses dados, mas a gente consegue facilmente na internet, né, esses dados. Né? Mas eu não acredito assim que tenha tantas diferenças, né? A precariedade é precária igual, né? A gente tem presídios femininos extremamente precários que você não consegue entender como que uma pessoa... que na verdade a pessoa não tem nenhuma dignidade lá dentro, né? E tem presídios masculinos que também estão nessa condição, né? Então, eu acredito que a precariedade, ela acaba... O Sindarspen briga muito com a mídia, reivindica muito, tenta se inserir, reclama muito da cobertura dos meios de comunicação? Sim, a gente tem assim, bastante frustração, né, em relação à cobertura da mídia, porque na maioria das vezes... a gente manda pautas, né? Nós temos uma jornalista que está sempre mandando release para a imprensa sobre coisas importantes, né? Para a sociedade discutir sobre o sistema prisional, e a gente não vê isso com muito interesse, né? Geralmente a busca é sempre, ou quando nós estamos lá na frente do palácio mobilizados, eles precisam mostrar na TV e saber por quê, ou quando
ou quando ocorre realmente alguma tragédia, né, rebelião ou assassinato de algum agente penitenciário, né. Eu pessoalmente já tentei, né, mandar artigos para ser publicado no jornal para discutir esse assunto. O levantamento da Casper Libero, ela mostrou mais ou menos isso, que eles pegaram um período inteiro da Folha de São Paulo, algo com 5 anos, apenas 4% das matérias eram sobre segurança pública, daquela página de opinião que é super lido. Quer dizer, ainda, apesar de alguns esforços, a imprensa não coloca isso na sua pauta. Aí é a revelia da questão da audiência. Nessas páginas de opinião, onde daí as pessoas que pensam segurança pública... Agora, é uma falha da imprensa, é uma falha das universidades também, né, Mário? Você tem que pensar que você tem um núcleo de segurança pública na Universidade Federal do Paraná, aí você tem uma iniciativa numa escola de Colombo e outra na Prefeitura de Piraquara. 3 iniciativas, salvo engano, da minha parte. Aí você tem na Federal de Minas Gerais. Quer dizer, a sociedade brasileira, ela não discute segurança pública. A professora Aracia Zinelli ajudou a gente a levantar, em 10 anos, quantas dissertações de mestrado era sobre segurança pública, sendo que os professores dizem que o maior problema deles muitas vezes, é segurança. Né? Não passava de 15. Né? Quer dizer, bom, se o professor é um mediador de segurança hoje, tem sido assim em muitos países do mundo, lá que começa a identificar, entender linguagem de gangue, entender se um aluno está sendo cooptado e tal. Por que isso não vai parar no espaço acadêmico? Quer dizer, eu acho que a mídia, ela é parte de uma sociedade que rejeita, né? Ela está junto com o reflexo de outros setores da sociedade que também têm pouca aderência ao tema e não abraçaram, né, esse tema. Exatamente. Ok, agradeço, Petruska, a tua participação, também Zeca. Obrigado. A gente está com o tempo esgotado. A gente encerra aqui este Sobre a Mídia. Hoje falamos sobre a invisibilidade midiática do presídio, sobre a situação dos presos, a responsabilidade do Estado, a questão da criminalidade. Aqui no estúdio comigo, debatendo esse tema, a presidente do Sindarspen, Petruska Zwierkowski, e o professor do Departamento de Comunicação Social, José Carlos Fernandes. Você pode falar com Sobre a Mídia, mandar sugestões, dicas, queixas, reclamações, através do Facebook, facebook.com/UFPR-TV-oficial. Eu sou Mário Message Júnior, jornalista e professor da UFPR, e estou aqui na UFPR TV toda semana falando sobre comunicação. E espero te encontrar na semana que vem aqui mais uma vez para a gente compartilhar esses momentos em mais um Sobre a Mídia. Muito obrigado e até lá!